Neemias 13. Naquele dia leu-se o livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais nas assembleias de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar, contudo o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a multidão mista. Ora, antes disto Eliasibe, sacerdote, encarregado das câmaras da casa de nosso Deus, se aparentara com Tobias, e lhe fizeram uma câmara grande, onde dantes se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite, que eram dados por ordenança aos levitas, aos cantores e aos porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Mas durante todo este tempo não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas a cabo de alguns dias pedi licença ao rei, e vim a Jerusalém, e soube do mal que Eliasibe fizera em servir a Tobias, preparando-lhe uma câmara nos átrios da casa de Deus. Isso muito me desagradou, pelo que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se abandonou a casa de Deus? Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite. E por tesoureiros pus sobre os celeiros Selemias, o sacerdote, e Zadoque, o escrivão, e Pedaías, dentre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para o serviço dela. Naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lugares no sábado, e traziam molhos, que carregavam sobre jumentos, vi também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas, que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles quanto ao dia em que estavam vendendo mantimentos. E em Jerusalém habitavam homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que vendiam no sábado aos filhos de Judá, e em Jerusalém. Então contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Contudo vós ainda aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado. E sucedeu que, ao começar a fazer-se escuro nas portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas, e mandei que não as abrissem até passar o sábado e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, dizendo-lhes: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão em vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também ordenei aos levitas que se purificassem, e viessem guardar as portas, para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim, e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas, e moabitas, e seus filhos falavam no meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de seu povo. Contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e, arrancando-lhes os cabelos, os fiz jurar por Deus, e lhes disse: não darei vossas filhas a seus filhos, e não tomarei suas filhas para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo mesmo a ele as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras?
Também um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e determinei os cargos para os sacerdotes e para os levitas, cada um na sua função, como também o que diz respeito à oferta da lenha em tempos determinados, e bem assim as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Estudo bíblico de Neemias 13. Como restaurar a santidade e ordem na nossa vida com lições práticas. Contextualização do capítulo de Neemias 13. Neemias 13 é o capítulo final deste livro que narra a reforma espiritual e social conduzida por Neemias após sua segunda visita a Jerusalém. Depois de um período em que Neemias esteve longe, ele retorna para encontrar o povo novamente afastado dos ensinamentos da lei. Com uma postura firme, ele restabelece a ordem, purifica o templo, renova o compromisso com o sábado e lida com casamentos mistos. Este capítulo nos mostra a importância da vigilância espiritual constante e da restauração contínua na vida do povo de Deus. Ponto 1. A purificação do templo. Neemias 13h08, que isso me desagradou profundamente, de modo que atirei fora da câmara todos os móveis da casa de Tobias. Aplicabilidade. Este versículo nos mostra que Neemias não hesitou em purificar o templo de Deus. Muitas vezes, nós também permitimos que coisas inadequadas entrem em nossas vidas, compromissos que nos afastam de Deus, influências negativas ou mesmo práticas que contaminam nossa fé. A purificação do templo por Neemias é uma poderosa metáfora para a necessidade de limparmos o templo das nossas vidas, o nosso coração. Às vezes, é necessário sermos radicais e decididos, assim como Neemias, para remover qualquer coisa que nos afasta de uma vida santa e centrada em Deus. Isso pode significar cortar hábitos, amizades ou práticas que desagradam a Deus. É um chamado para examinar profundamente nossa vida espiritual e fazer as mudanças necessárias, mesmo que dolorosas, para restaurar a presença de Deus em nossa jornada diária. Purificar nosso templo é fundamental para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor e para termos uma comunhão plena com Ele. Chamada para ação. Meio do vídeo. Se esse estudo já está falando ao seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem poderosa sobre Neemias. Vamos juntos crescer na palavra. Ponto 2. A observância do sábado. Neemias 13h17, que então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Aplicabilidade. A observância do sábado é um dos temas centrais em Neemias 13. Nos dias de Neemias, o sábado havia sido violado por atividades comerciais, o que resultava no afastamento da verdadeira adoração a Deus. Embora, na nova aliança, possamos não estar ligados ao sábado como nos tempos da lei mosaica, o princípio da santificação de um tempo de descanso dedicado a Deus permanece relevante. Em nossas vidas, muitas vezes somos absorvidos pelas demandas do trabalho, da rotina e dos compromissos sociais, e esquecemos de reservar um tempo adequado para descansar e nos reconectar com Deus. Neemias nos ensina a importância de honrar um tempo separado para o Senhor, seja ele um dia, uma manhã, ou momentos específicos no meio da correria da vida moderna. Ao fazermos isso, restauramos nossa comunhão com Ele, renovamos nossas forças e realinhamos nossas prioridades para que Deus continue sendo o centro de tudo o que fazemos. É necessário disciplinarmos nosso tempo e entender que sem um período de descanso e reflexão espiritual, corremos o risco de esgotamento e afastamento de Deus. Ponto 3. A separação dos casamentos mistos. Neemias 13h25, contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Aplicabilidade. Neemias confronta duramente o problema dos casamentos mistos com pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. Essa mistura estava corrompendo a pureza da adoração e desviando o povo para práticas idólatras. Embora hoje vivamos em uma sociedade multicultural e a questão de casamentos mistos possa ser vista de outra maneira, o princípio que podemos aplicar é o cuidado com as influências que permitimos em nossa vida espiritual.
A Bíblia nos ensina que más companhias corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15h33, e precisamos estar atentos às influências que podem nos desviar do caminho de Deus. Isso inclui amizades, relacionamentos, entretenimento e até mesmo ideologias que podem parecer inofensivas, mas que, aos poucos, minam nossa fé. Neemias nos lembra da importância de sermos seletivos com quem nos cercamos e garantir que aqueles ao nosso redor nos aproximem de Deus, ao invés de nos afastar. Devemos nos perguntar: as pessoas com quem ando estão me ajudando a crescer espiritualmente ou estão me levando a comprometer minha fé? Estar atento a isso é vital para mantermos uma caminhada fiel ao Senhor. Chamada para ação. Final do vídeo. Se esse estudo falou com você, e você sente que precisa se aprofundar mais na palavra de Deus, aproveite agora para se inscrever no canal. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar essa mensagem de restauração espiritual e crescimento na fé para o máximo de pessoas. Deus abençoe. Conclusão: Neemias 13 nos desafia a uma restauração contínua de nossas vidas espirituais. Seja através da purificação, do respeito ao tempo de Deus ou da escolha cuidadosa de quem permitimos que nos influencie, somos chamados a manter uma vida santa e dedicada ao Senhor. Neemias nos ensina que é necessário ser firme e vigilante, não deixando espaço para a complacência. Que possamos aprender com seu exemplo e aplicar esses princípios em nossa jornada com Deus, vivendo uma vida de plena adoração e compromisso com Ele.